Bom dia, irmãos. Eu quero saudar toda a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria poder retornar a esta amada igreja. Agradeço ao reverendo Daniel Alves, ao conselho da igreja pelo convite. São uma igreja amorosa, uma igreja comprometida com a obra de Deus e uma igreja que tem apoiado já há mais de uma década o trabalho ali no Uruguai, e a nossa gratidão a Deus pela vida dessa igreja, pelo envolvimento de vocês, pelas suas orações, que certamente tem abençoado grandemente o trabalho presbiteriano ali no Uruguai. Agradeço também a hospitalidade dos irmãos, a Cíntia, os demais irmãos que têm nos acolhido aqui na igreja desde sexta-feira. E tem sido uma bênção poder estar com os irmãos no CETERGS também, todo dia de ontem. Eu trago saudações da minha família, da Sandra, especialmente, que ficou lá no Uruguai. E nossos filhos estão aqui no Brasil, no Goiás, estudando. E também os irmãos de Montevidéu, a igreja presbiteriana do Uruguai ali manda saudações a cada um de vocês. Nós estivemos aqui o ano passado, em abril, na Semana Santa, e os irmãos não sabem quão gratificante foi para os irmãos do Uruguai o tempo de comunhão aqui, quão impactante foi para eles ver a igreja de Canoas, a dinâmica, e logo em seguida da enchente e das inundações aqui, os irmãos ficaram também muito tristes, e oramos incessantemente pela vida de vocês, pela graça de Deus, pela bênção de Deus, pela restauração de todas as coisas. E acompanhamos as notícias e vimos que Deus trabalhou de maneira sobreabundante na vida de vocês e através da vida de vocês. Mas depois da escola dominical eu falo um pouquinho mais sobre o trabalho no Uruguai. Primeiramente eu queria olhar com os irmãos a palavra de Deus. Nós estamos então no mês de missões, estamos celebrando como igreja presbiteriana nossos 166 anos de trabalho missionário, e nós precisamos continuar como igreja. O trabalho missionário continua, a obra de Deus ainda não está terminada. Isso significa que você e eu, cada um de nós, precisamos continuar firmes, envolvidos, trabalhando na seara do Senhor. E eu convido você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 11. Convido os irmãos a se colocarem em pé para acompanhar a leitura da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 11. Assim nos diz a palavra de Deus, 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 11. Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Oramos uma vez mais e pedimos que Deus fale aos nossos corações. Senhor, esta é a tua santa e inspirada palavra, palavra que produz vida, palavra que transforma o coração, palavra que nos ajuda, ó Deus, a ver qual é a tua vontade para nossas vidas. E nós, ó Deus, nessa manhã, como igreja do Senhor,
Queremos, ó Deus, encontrar para nós consolo para o coração, estímulo para a alma, ó Deus, e também, ó Deus, que o Senhor nos dê, ó Deus, entendimento de como devemos viver como igreja do Senhor, neste lugar onde o Senhor tem nos colocado, Deus. Como devemos participar, ó Deus, com maior compromisso, com maior dedicação na Tua obra. Pois pedimos, ó Deus, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos desafie e que o Senhor, ó Deus, nos dê a força, o ânimo, ó Deus, para viver como o Senhor nos orienta na Tua santa palavra. Assim nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O título do sermão dessa manhã é Cooperadores na Missão de Deus. Cooperadores na Missão de Deus. Quando nós pensamos na missão de Deus, a missão que Deus tem levado adiante aqui na terra, e de maneira especial quando nós pensamos na missão de Deus no nosso país, na nossa igreja, nós temos muito para nos alegrar. Faz poucos minutos nós ouvimos acerca do trabalho no Rio Grande do Sul. Eu me lembro que quando o reverendo Daniel chegou aqui, os desafios eram imensos. Passado 15 anos, eu não sei se os irmãos já pararam para pensar quantos novos trabalhos foram começados. E eu desde o Uruguai me alegro. Dou graças a Deus em ver todo o esforço, toda a dedicação dessa igreja para que o trabalho continue. Mas nós precisamos entender que o trabalho ainda não terminou, que nós ainda temos muito que fazer e que esse trabalho é feito de maneira conjunta, de maneira cooperativa, pela igreja de Deus com Deus. Por isso nós precisamos cuidar com todo tipo de distração. Nós precisamos cuidar com tudo aquilo que nos desvie o foco daquilo que Deus quer para cada um de nós, daquilo que Deus quer para a sua igreja. E um dos fenômenos que distrai, que desvia a igreja ao longo da história, tem sido a tendência de dividir a igreja em torno de figuras humanas de destaque. Algo que estava acontecendo na igreja de Corinto. Alguns diziam: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Na atualidade, nós vemos coisas semelhantes. Nós vivemos nos nossos dias o fenômeno dos pastores midiáticos, aqueles que atraem multidões de seguidores, mas que muitas vezes estão distanciados da fidelidade da palavra de Deus. Muitas pessoas estão seguindo pastores midiáticos, mas que não têm compromisso com a palavra de Deus. E qual é a importância disso? É que isso termina desviando as pessoas de um compromisso fiel com a palavra de Deus, de um compromisso fiel com a obra de Deus. Não faltam igrejas nos nossos dias que se dizem evangélicas. Muitas igrejas estão espalhadas por muitos lugares, mas são poucas as igrejas que têm Cristo como único fundamento, e isso afeta a saúde e a ação missionária da igreja. Por isso Paulo aqui está desafiando a igreja de Corinto, dizendo para eles: tirem os olhos de vocês dos homens, coloquem os olhos em Deus, e entendam que Deus nos tem confiado uma obra para fazer, porque de Deus nós somos cooperadores. Por isso Paulo escreve a esta igreja que ele havia plantado. O capítulo 8 de Atos relata a passagem de Paulo pela cidade de Corinto, e ali Paulo então planta essa igreja, e Paulo então estabelece o fundamento daquela igreja, que é Cristo, e logo vem Apolo, quem vai regar, quem vai instruir, quem vai solidificar aquela igreja. Mas notem, irmãos, que aquela igreja passou um tempo e ela se distraiu, e ela tirou os olhos de Deus, e ela colocou os olhos nos homens. O capítulo 3 começa a mostrar que aquela igreja se distancia de um crescimento espiritual que é consistente, que leva à maturidade. E notem aqui já algo importante para nossas vidas.
Quando nós não crescemos em maturidade, isso afeta não somente a nossa saúde espiritual, mas a saúde da igreja. Mais adiante, Paulo diz: se um membro do corpo se enfraquece, todo o corpo sofre. E Paulo então está aqui exortando a igreja a olhar para além das preferências pessoais e a enxergar a realidade maior, que é a obra de Deus. Deus nos tem enviado como servos dele para plantar, para regar, e por meio do trabalho da sua igreja, Deus dá o crescimento. Deus edifica a sua igreja, de maneira que os servos de Deus, Paulo, Apolo, Cefas e qualquer outro, não são nada senão cooperadores com Deus na sua obra. E o capítulo 3, então, corrige essa visão distorcida na igreja de Corinto, recordando a eles duas figuras importantes, dizendo: nós somos lavoura e somos edifício de Deus. A lavoura ensina que, embora uns plantem e outros reguem, é Deus quem dá o crescimento. Enquanto que o edifício ensina que, embora muitos trabalhem na construção, somente Cristo é o fundamento seguro. E com essas imagens, então, o apóstolo coloca cada crente no seu lugar para trabalhar, chamando a igreja a alinhar-se novamente com a missão de Deus. Hoje eu gostaria de ver com os irmãos 3 verdades aqui que nos orientam na cooperação na missão de Deus. Somos chamados a cooperar na missão de Deus. Portanto, a primeira verdade que nós precisamos guardar nos nossos corações é que a missão, a obra de Deus, exige um trabalho coletivo. A obra de Deus exige um trabalho coletivo. Versículos 6 e 7, o apóstolo começa então dizendo para aqueles irmãos quem é Apolo, quem é Paulo. São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem deu o crescimento. Notem que Paulo está mostrando para a igreja que o trabalho de Deus é feito de maneira coletiva. Nenhum crente pode se omitir no trabalho de Deus. Cada um de nós temos que estar envolvidos, porque um planta e o outro rega. E Deus dá o crescimento. Nós não somos mais que servos de Deus. Nenhum de nós vai ter preeminência na obra de Deus. Nós não chamamos a atenção para nós mesmos, mas nós chamamos a atenção para Cristo. Por isso Paulo diz: olha, nós somos servos, um planta, o outro rega, de maneira que Deus, usando as nossas vidas e usando os nossos trabalhos, Deus dá o crescimento. Assim tem sido, irmãos, ao longo da história da igreja. Essa igreja existe porque uns plantaram, outros estão regando e Deus está dando o crescimento. Mas todos que são servos. São servos que trabalham de maneira coletiva, cooperando um com os outros no trabalho que Deus nos tem confiado. Por isso, no versículo 7, ele vai dizer para nós, então, que todos somos servos do Senhor, por meio de quem outros virão à fé em Jesus Cristo. Deus usa os seus filhos. Deus usa a sua igreja. Deus usa as nossas vidas. Mas para isso é necessário que nós tenhamos consciência de que nós somos chamados para trabalhar coletivamente. Você tem que plantar, você tem que regar, porque Deus usará o meu e o seu trabalho para dar crescimento na sua obra. Na obra missionária, alguns são chamados para serem pioneiros. Pessoas que vão e começam um trabalho onde ainda não existia nenhum trabalho. 12 de agosto de 1859,
há 166 anos atrás, Simonton chega no Brasil com o propósito de plantar. E ele lançou as sementes. E outros vieram depois e regaram. E a igreja foi expandindo e crescendo em todo o território nacional, até chegar no Rio Grande do Sul. Mas nós ainda temos que continuar plantando. Nós temos que continuar regando, porque Deus usará o trabalho da sua igreja para fazer crescer a sua obra. E Paulo diz no versículo 7, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Notem que o foco do trabalho é sempre Deus que dá o crescimento. O texto nos coloca no lugar de servos. E como servos nós não temos outra opção que servir. Todo servo de Deus, ele tem o dever solene, ele tem a incumbência de servir ao Senhor. Por isso, nós nos envolvemos com a obra de Deus quando nós temos essa consciência. A razão pela qual muitos não se envolvem com o trabalho de Deus é porque eles não têm consciência de que são servos de Deus. E a pergunta é, você sabe que você é um servo? Que você é um servo de Deus? E como servo de Deus, você tem que trabalhar de maneira cooperando uns com os outros, de maneira coletiva. A obra missionária não é o trabalho de uma só pessoa. Nós lá no Uruguai não trabalhamos sozinhos. Nós temos os irmãos da igreja que trabalham com a gente. E quão importante é que aqueles irmãos que fazem parte da igreja local, como vocês, tenham essa consciência. Que Deus usará toda a sua igreja. João Calvino, falando desse texto, ele diz assim: para que a terra produza fruto, é necessário todo o processo agrícola. Arar, semear, regar, mas todo esse trabalho seria inútil se o Senhor não enviasse o crescimento do céu. Assim, embora o esforço seja indispensável, é somente a bênção secreta e maravilhosa de Deus que faz a semente germinar e frutificar. Nós fazemos a nossa parte com fidelidade, mas o poder de Deus transforma vidas que pertence somente ao Senhor. É necessário um esforço, é necessário uma dedicação da igreja, mas nós sabemos que nós não produziremos o fruto. A terra árida, o chão duro do Rio Grande do Sul, lá do Uruguai, deve ser arado com fé, com perseverança, porque nós cremos que Deus dará o crescimento, e Deus o tem feito. Por isso a obra missionária é responsabilidade de toda a igreja. Quanto mais consciência, quanto maior seja o nosso envolvimento, maior será o nosso esforço no trabalho de Deus. Quando nós cruzamos os braços, quando nós somos indiferentes, quando nós, em lugar de assumir a nossa responsabilidade, esperamos que outros façam, a obra de Deus é afetada. Por isso, irmãos, Deus nos chama a ter consciência de servos, a plantar e a regar, crendo que Deus dará o crescimento. Uma segunda verdade que nós aprendemos no texto está no versículo 8 e 9, que nos ensina que a obra missionária exige unidade e cooperação. O apóstolo Paulo, então, ele continua dizendo àqueles irmãos de Corinto, ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. Versículo 8, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu trabalho, porque nós somos cooperadores de Deus, e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Nós trabalhamos coletivamente, mas nós temos que trabalhar em unidade. O grande problema na igreja muitas vezes é que no processo do trabalho nós começamos a criar rivalidade. Nós começamos a ter dificuldades uns com os outros,
porque nós perdemos a percepção que nós não trabalhamos uns contra os outros. Nós trabalhamos uns com os outros em favor de um objetivo maior, que é a obra de Deus. Quando nós entendemos que nosso trabalho, feito em unidade, é um trabalho feito juntamente com Deus, isso muda a maneira como nós olhamos uns para os outros. O nosso irmão não é um adversário. Não pode haver competição no trabalho de Deus. Deve haver unidade. Por isso Paulo aprofunda dizendo: ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o quê? O seu galardão, diz o texto, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus. Paulo aí marca o elemento da unidade. Isso não significa que todos fazemos as mesmas coisas. Uns fazem umas coisas, outros fazem outras coisas, e todo esse trabalho é cooperado, é unido com o mesmo objetivo, que é o crescimento da obra de Deus. Mas todo o trabalho é feito em unidade, apontando para o mesmo objetivo, para o mesmo propósito. Assim como o agricultor e aquele que rega têm funções distintas, mas os dois têm o mesmo objetivo, a colheita. O que planta e lança semente, e aquele que vem e que rega, eles não estão pensando diferente. Eles não estão trabalhando para motivos diferentes, estão trabalhando com o mesmo propósito, a colheita. De igual maneira, a figura nos ensina que aquele que cuida das crianças, aquele que trabalha com jovens, aquele que trabalha com os homens, aquele que trabalha apoiando os trabalhos de plantação da igreja, trabalham com o mesmo objetivo em comum, a colheita. Vidas rendidas aos pés do Senhor Jesus Cristo. O serviço é um, porque a igreja é uma. O serviço é um, porque o Senhor é um. O serviço é um, porque a glória pertence exclusivamente ao Senhor. Embora o trabalho seja coletivo, o texto nos diz aqui que cada um receberá a sua recompensa segundo o seu próprio trabalho. Deus é justo e Deus recompensa cada servo fiel. Nenhum deles ficará sem a sua recompensa de Deus pelo trabalho realizado. O texto nos diz que o crescimento vem de Deus, mas Deus recompensa a fidelidade, a dedicação, o trabalho de cada servo. Isso serve para nós como incentivo para perseverar. Deus não exige de nós os resultados. E Deus não nos recompensará pelos resultados. Deus nos recompensará pela fidelidade, pelo compromisso, pela dedicação, pela entrega. E o texto então nos mostra esse grande privilégio. Somos chamados, versículo 9, para ser cooperadores com Deus. Aqui nós aprendemos, irmãos, que Deus trabalha e nós trabalhamos com Ele. Calvino, uma vez mais, ele diz que Deus realiza a obra inteiramente movido por si mesmo, mas Ele nos chama, ainda sendo insignificantes e mortais, para sermos seus coadjutores e nos usa como instrumentos. O texto aqui nos chama a trabalhar com Deus e não trabalhar para Deus. Nós não fazemos coisas para Ele, nós fazemos o trabalho juntamente com Ele. E esse é o nosso grande privilégio. O propósito de trabalhar junto com Deus é para que nós então nos distanciemos dos problemas que podemos ter no trabalho, seja as divisões, sejam as críticas, seja a falta de crescimento espiritual. Quando nós trabalhamos com Deus, então Deus nos leva a trabalhar em unidade, a trabalhar em humildade e a entender que Ele nos usará dentro da sua obra. A cooperação com Deus significa que o nosso trabalho fiel, quando unido ao poder de Deus, será multiplicado para a glória de Deus. Estamos fazendo o trabalho que Ele nos deu, estamos fazendo o trabalho que Ele nos confiou.
Por isso nós trabalhamos juntamente com Deus. E no versículo 9, ele ainda diz que nós somos lavoura de Deus, somos edifício de Deus. Paulo aqui usa essas duas metáforas para dizer que a igreja, ela é de Deus. Notem que a palavra Deus aparece 3 vezes no versículo 9. De Deus nós somos cooperadores, de Deus nós somos lavoura, e de Deus nós somos edifício. Tudo é de Deus, e tudo é para Deus. E quando nós trabalhamos juntamente com Deus, nós somos edificados e nós contribuímos para a edificação da obra de Deus. A igreja é como esse campo cultivado e é como esse edifício que é edificado. Os que servimos, trabalhamos com Ele a partir da sua igreja. Mas Deus, então, Ele trabalhará nas nossas vidas e através das nossas vidas. Isso mostra que nós somos instrumentos subordinados à vontade do nosso Deus. Nós não somos o dono da igreja, não somos o dono da lavoura, nós não somos o dono do edifício, nós somos parte do edifício. E como sendo parte do edifício da lavoura, nós trabalhamos em cooperação com o nosso Deus, mostrando-nos que a obra de Deus é uma obra em andamento. É como um edifício que está sendo edificado, onde Deus usa cada um de nós para colocar um tijolinho, para edificar cada parte desse edifício. E assim como a construção requer tempo e requer diferentes trabalhadores, ela tem um projeto definido. A igreja é edificada progressivamente através do trabalho arquitetônico de Deus. Deus, portanto, coordena a sua igreja, usa a sua igreja em unidade e em cooperação para que a sua obra avance. E Ele recompensará a cada um segundo o seu trabalho. Irmãos, que não falte em nós essa consciência de unidade. Trabalhemos uns com os outros. Trabalhemos entendendo que Deus usa cada um na sua personalidade, nos seus dons, nos seus talentos, e que não existe melhor e pior. Cada um é usado por Deus na sua individualidade. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a apreciar o trabalho dos outros. Nós aprendemos a agradecer a Deus pelo trabalho uns dos outros. E nós entendemos então que tanto o trabalho de um quanto o trabalho de outro é importante na obra de Deus. Sem unidade e sem cooperação, a obra de Deus não avança. Terceira verdade no texto, então, versículo 10 e 11. A obra missionária exige um fundamento, e que esse fundamento seja Cristo. Ele nos diz aí então, no versículo 10 e 11, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Paulo está escrevendo para uma igreja que estava numa cidade onde existiam muitas construções. Corinto era uma cidade da Grécia cheia de edifícios. Portanto, as figuras usadas pelo apóstolo Paulo transmitiam para eles algo que eles compreendiam. E Paulo está dizendo, olha, eu como sábio arquiteto, ou como mestre construtor, então comecei a edificar esse trabalho. Sua tarefa apostólica consistia justamente em lançar o fundamento. Pois ele diz aí, pela graça de Deus, eu lancei o fundamento. E Paulo tem a consciência, irmãos, que a graça de Deus, ela nos alcança. Mas a graça de Deus também, ela nos coloca a responsabilidade de continuar trabalhando para Ele. Por isso Paulo diz, eu lancei o fundamento. A salvação, a comissão missionária e a capacitação para o serviço são dons gratuitos da graça divina. Deus nos salva e Deus nos concede na sua graça dons e talentos. Para quê? Para lançar o fundamento,
para edificar o edifício, para cooperar com Deus na sua obra. Por isso, todo servo chamado para cooperar na obra de Deus deve reconhecer que sua participação será acompanhada pela capacitação graciosa do Senhor. Paulo diz: pela graça eu lancei o fundamento. E qual é o fundamento? Ele responde para nós no versículo 11, o qual é Jesus Cristo. Fundamento que Paulo lançou pela graça de Deus na cidade de Corinto é Jesus Cristo. Era a proclamação do Evangelho, um Evangelho centrado na pessoa e na obra de Cristo, na sua encarnação, na sua vida perfeita, na sua morte sacrificial, na sua ressurreição gloriosa, na sua intercessão, no seu regresso. Cristo é o alicerce imutável, exclusivo da missão, da obra de Deus. Paulo reconhece que uns lançam o fundamento e que outros edificam sobre ele. Paulo lançou o fundamento e Apolo veio e trabalhou de maneira harmonicamente para o crescimento do mesmo edifício espiritual. E o verbo edificar aqui indica um processo contínuo, um processo cooperativo no qual toda a comunidade, sob a liderança de servos fiéis, trabalham para a habitação santa de Deus. Por isso Paulo diz ao final do versículo 10, cada um veja como edifica. E aqui a exortação, ela vai para dois lados. Ela vai para um lado que nós não podemos colocar outro fundamento que não seja Jesus Cristo, e vai para o lado que nós devemos ver se realmente nós estamos trabalhando na edificação da igreja de Deus. Paulo diz no versículo 11, então, Cristo é o único e suficiente fundamento. Nós precisamos crer, irmãos, que Jesus Cristo, Ele é aquele que sustenta, aquele que mantém em pé o edifício. Por isso, se a igreja não está edificada, se a obra de Deus ela não é fundamentada sobre Cristo, ela não permanecerá. Por isso nos adverte, então, que nós devemos trabalhar com fidelidade, proclamando o Evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo. O fundamento é único, ele é imutável, ele é exclusivo. Por isso nós não podemos mudar a mensagem, nós não podemos substituir a mensagem e nós não podemos nos calar acerca dessa mensagem. Portanto, a missão da igreja hoje não é criar algo novo. A missão da igreja hoje é a mesma de tempos passados, continuar edificando sobre o fundamento, o qual é o Senhor Jesus Cristo. Precisamos pregar o Evangelho na sua integridade, mostrando que a salvação está unicamente no Cristo crucificado e ressuscitado. Porque se não fizermos assim, estamos edificando um edifício para a ruína. A missão é uma obra para fazer de maneira coletiva. A missão é uma obra para fazer de maneira em unidade e cooperação com Deus. E a missão é uma obra que nós fazemos fundamentada unicamente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, termino recordando que ninguém é uma ilha. Ninguém vive na igreja de Cristo isolado. Você é parte de um corpo. E como parte desse corpo, você tem que trabalhar de maneira coletiva. Você vai plantar, você vai regar. E Deus vai usar o seu trabalho para dar o crescimento à sua obra. Devemos recordar que nós não somos donos da obra. A obra é de Deus. Nós não competimos por reconhecimento. Nós não competimos uns com os outros. Nós trabalhamos em unidade, em cooperação, para que Deus receba a glória e para que Deus, servindo-se de nós, faça avançar o seu reino. E nós trabalhamos a missão, entendendo que Cristo é o fundamento e a razão de todas as coisas. Alguns já plantaram em solos duros, outros regaram, e Deus fez florescer a sua obra. E Deus continuará fazendo o mesmo nos nossos dias, através das nossas vidas, através dessa igreja e através dessa geração
que nós, irmãos, tenhamos consciência que de Deus nós somos cooperadores e trabalhemos de maneira coletiva, unida, com o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar.